Conosco no programa, Felipe Kuhn Braun, mais uma vez nos visitando. Né? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Hartmann, cumprimentar você, Leonhard. Obrigado pelo nosso convite aqui para trazer mais um pouquinho, para a gente conhecer um pouco mais da história de São José do Sul e mais do que São José do Sul, o Vale do Caí como um todo. Né? Mas antes nós deixarmos o Felipe falar, Paulo vai falar. O Paulo tem que falar, olha, o Paulo tem que falar. Nós agradecemos aos nossos apoiadores, Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos sem agrotóxicos, produtos deliciosos por natureza, Irmãos Boni, esquadrias de madeira e móveis planejados, Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos, tecnologia em fibra ótica, Agroturismo FIR, certificação orgânica em horticultura e moranguinhos, e uma vez por mês um delicioso café colonial com agendamento antecipado. Casa 470, vinhos finos e Wine Bar, os melhores vinhos na sua ou na nossa casa. Prefeitura Municipal de São José do Sul. Não sai daí que nós já voltamos. Olá, estamos de volta, foi rapidinho, né, como tem que ser. E também, como tem que ser, né, hoje o assunto é história, como nós falamos há pouco, história, Vale do Caí, São José do Sul. E nessa questão de história, os dois historiadores, o maior historiador aqui, Felipe, eu hoje faço como tem que ser, 2 ouvidos e uma boca, então eu vou escutar mais do que falar. Felipe, tudo contigo. Uma orelha para mim e uma para o Leonard. Assim, nós falávamos antes, né, desse início aqui da colonização, que foi muito importante, e aí eu acho que é onde a gente pode até fazer todo esse gancho com toda a história que o Paulo também, não só conhece, como continua sempre pesquisando, e a história ela é do recuperar, reconstruir, é uma reconstrução dos fatos, né? E até agora, recentemente, em Linha Nova, estávamos lá num encontro de pesquisadores, aí se descobriu uma carta de uma nora de uma sobrevivente ao ataque dos bugres, dos indígenas lá em São José do Hortêncio. Então, para ver como as coisas vão surgindo ainda com os pesquisadores, seja um documento, seja algo que cada uma aquela carta reconstrói uma peça do quebra-cabeças, né, da história aqui do Vale do Caí, né, e que também é um episódio que a gente pode em um outro momento adentrar, que é a história dos indígenas, né, Mas assim, o berço da imigração alemã, a Real Pintoria do Linho Cânhamo é a localidade, depois São Leopoldo, ainda em 1824 ganha esse nome de São Leopoldo. Até é um detalhe, né? Pouco se fala de São Leopoldo. São Leopoldo foi um conde austríaco que viveu no século XII, que é o santo padroeiro da Áustria, foi santificado no final do século XV. Eu não sabia. Pois é, até porque, meu cara, olha só, veja bem. Eu sou capelé, não sabia disso. Ah, é? Olha. Bem, São Leopoldo, toda essa região de colonização alemã, e não tem uma capela, não tem uma paróquia em homenagem a São Leopoldo. Apesar de ele ser um santo muito conhecido em boa parte da Áustria e ali nos arredores, é incrível como internacionalmente, inclusive na Europa, se conhece muito pouco da história dele. E ele casou, teve 11 filhos, tem milhares de descendentes nesse mundo ainda até hoje, né? Foi de uma família muito importante, foi até um monarca, porque regeu a Áustria no período lá do século XII. E então tem toda uma história assim do porquê esse nome de São Leopoldo, né? Se tornou o santo padroeiro da Áustria. O último imperador do Sacro Império Romano Germânico era Leopoldo de Habsburgo, pai da imperatriz Leopoldina, princesa que se tornou imperatriz, né, por causa de Dom Pedro I. E aí é por causa dela que a colônia berço ganha o nome de São Leopoldo. Olha só. Para homenagear o santo padroeiro da Áustria, mesmo dela, né, porque até
Leopoldina é a forma feminina do nome Leopoldo, né? E os Habsburgo, isso é um outro episódio, né? No século XV se empenharam muito para beatificar e santificar esse homem, né? Porque ele além de ser padroeiro da Áustria, ele é ancestral da família Habsburgo, né? E bem, esse berço da imigração aqui, São Leopoldo, o governo não organiza bem a demarcação desses lotes e até a chegada desses imigrantes. Então, no início, os imigrantes ganharam lotes de 77 hectares. Poxa, é terra. É um monte de terra. 77 hectares. Mas também cada imigrante tinha quantos filhos? 11, 15 filhos? Sim, mas aí esse é o próximo, né? Passa 2, 3 gerações, não tem mais terra para toda essa gente. Passa 2 gerações, né? Só que o que acontece? Tem um navio, por exemplo, que é o navio Olbers, que chega em 1829 para o Rio de Janeiro, da Europa para o Rio de Janeiro. O navio Olbers traz muitos dos imigrantes que foram para 2 localidades muito importantes, uma Dois Irmãos e outra São José do Hortêncio, aqui no Vale do Caí. O navio Olbers, ele transporta famílias até, por exemplo, de Luxemburgo, né, que estava tudo naquele contexto lá, que ora pertencia à Prússia, ora pertencia a... Mas assim, a maioria... O pessoal vinha fugindo de guerras. De guerras, de situação econômica, de diversas dificuldades, né? Então, Luxemburgo chega a perder nesse período 1/4 da população. Olha, para um país perder 1/4 da população, né? Mesmo que era uma população pequena, mas é gente, né? É gente. E... A pessoa, o Brasil perdeu hoje 50 milhões de habitantes. Se nós compararmos assim, né, em porcentagem, né? E aí, esse navio, Olbers, esses imigrantes, eles chegam em São Leopoldo e esse período ainda eles ganham ganham uma área grande considerável, né? Até esse período, né? E os que se estabelecem em São José do Hortêncio também, né? Os primeiros lotes eles foram muito grandes, foram generosos a esses primeiros imigrantes, né? E aí eu ia falar até de uma carta, porque alguns registros a gente conseguiu ainda algumas cartas daqueles imigrantes, inclusive no arquivo de Koblenz, na Alemanha, tem muito material lá inclusive aqui do Vale do Caí, né, das colônias. Há muitos anos lá eles fizeram todo um estudo, uma pesquisa, e essas cartas estão arquivadas lá em Koblenz, né? De muitas das famílias daqui do Vale dos Sinos, tem alguma coisa do Vale do Rio Pardo. Então, Hortêncio é a comunidade berço, mas assim, a gente tem uma importância então, o número de famílias, né? O número de famílias e depois de filhos, né? Essas famílias se tornam muito numerosas. Então, existe um esgotamento daquela área da colônia alemã de São Leopoldo, já no período da Revolução Farroupilha, né? Então esse esgotamento faz com que essas outras comunidades elas logo fossem Mas tem que seguir, né? Tem que seguir adiante. Exato, né? Tinha que seguir. Aí vai para onde? Pós 45, 46 é retomada a imigração. Isso. E aí é um período um tanto interessante, né? Porque nos primeiros anos ela é majoritariamente luterana, a colonização alemã. Eu avaliei as 360 famílias que vieram em 24 e 25, pelas listas, né? Então, fomos à confissão de cada uma delas, né? Das 360 famílias, eu não sei se eu já falei isso, acho que não, né? 91,5% eram luteranas. 24 e 25. 1824, 1825. Eu ainda estou analisando os anos seguintes, né? Uhum. Mas veja bem, nos 2 primeiros anos, 91,5% eram luteranas. E veja bem, tem um pesquisador, inclusive aqui de Montenegro, agora ele está morando em Três Passos, ele voltou lá, mas ele morou muitos anos aqui, o André Ramon, né? O André fez um estudo de 60 a 70, 1860 a 70. Ainda 67% dos imigrantes eram luteranos. Muita coisa, né? Mas em 46 vem um número grande de católicos. Porque 46 e alguns anos seguintes. Porque eles vêm sobretudo de onde? De Saarland,
Agora eu vou fazer não é uma brincadeira, é uma constatação, né? Saarland é a província mais católica de toda a Alemanha, mas é a menor delas, né? Tem 1 milhão e pouco tem 1,5 milhão de habitantes, nem chega a 1,5 milhão de habitantes, né? Deve ser 1.100.000. Quase 100% da população é católica. Sim, só que é bem pequena, né? Nem a Baviera, que é tão católica, claro, a Baviera é muito mais em número, né? Mas em porcentagem, Saarland é a província mais católica da Alemanha. Das 16 províncias é Saarland. E muitos vêm de Saarland e do Hunsrück, né? E aí eles vão para onde? Alguns vão para a Colônia Velha, né? Apesar de que parte do Vale do Caí também é considerado Colônia Velha, né? Sim. Hortêncio e arredores. Mas aí estavam surgindo as comunidades aqui, Bom Princípio, Feliz, a Picada dos Winter, depois, né? E aí esses imigrantes do Hunsrück e de Saarland vêm para cá, porque vocês sabem, o Vale do Caí tem uma predominância na sua história assim, muito forte católica, né? Dos jesuítas e tudo mais, né? Mas pelas famílias que vêm, de onde vêm, né? Tudo isso é importante a gente ter no panorama para ir adentrar aqui na... Que nem o início do Gauerek, por exemplo, a parte do Gauerek do jogo, linha bonita, alta e baixa, veio mais ou menos junto. São José do Maratá veio um pouco mais tarde, né? Já vieram alguns imigrantes aqui de baixo para cima também, né? De Montenegro. Mas lá em cima, por exemplo, o meu imigrante, ele veio para Picada Café, na época, hoje o presidente Lucena, já na costa ali do Vale do Caí, e ele veio com 11 filhos. E em 48 ele ganhou terras ainda, porque alguns ganhavam ainda. Isso. Alguns ganhavam. E ele ganhou terras lá. Só que os filhos dele, por exemplo, o meu Franz Lenhardt, que ele tinha 11 anos na imigração, ele já saiu de lá, casou em 2 irmãos e veio para cá. Ele está enterrado na minha Bonita Baixa. E assim começou o Dom Diogo Gauerek. As 9 famílias, primeiras famílias que vieram ali, que fundaram, são todos ou imigrantes novos que vieram, filhos dos mais antigos, ou já netos nascidos aqui no Brasil. Filhos nascidos no Brasil. Dos primeiros imigrantes. Dos primeiros imigrantes. Então começou nesse sentido. Os Lenhardt, por exemplo, ficaram acho que 2 só aqui na região. Os outros foram tudo. Mas eu vou trazer um exemplo que corrobora a sua fala, aqui do Maratá, os Schneider. Né? Uma parte, né, porque Schneider é um sobrenome que tem bastante, creio que o 4º ou 5º sobrenome que mais tem entre alemães, né? Então, Schneider, só para o Vale dos Sinos vieram 22 famílias. Então, 22 famílias, isso dá muito mais do que 22 pessoas. Esses Schneider, uma família, eles até são da Alsácia, né, que hoje pertence à França. Então mas eram de origem germânica e na época pertencia à Prússia, né? Não era Baviera, ali embaixo, por exemplo, Kolweiler, que é Kaiserslautern, meu imigrante quando veio, lá também era Napoleão, então às vezes era França, às vezes... Mas é que assim, ó, o Palatinado, que hoje fica perto do Hunsrück, o Palatinado pertenceu à Baviera por causa de um casamento. Porque o que acontecia, né? Quando as pessoas, às vezes tu vê aqueles nobres que carregam 3, 4 sobrenomes, né? Porque, bem, um era de uma família que herdou o patrimônio, por exemplo, da mãe, porque a família materna não teve, por exemplo, herdeiros masculinos. Aí herdou mais o patrimônio da família do avô paterno e da avó paterna, então dava lá aquele sobrenome, né, que nem tem a von Mecklenburg Strelitz, né? Von Mecklenburg Günstrow, né? Dessas famílias até ligadas à nobreza. E por casamento, essas áreas territoriais passavam a pertencer, especialmente quando não tinha mais herdeiros na linha masculina, a outras regiões, né? Por isso que o Palatinado, hoje de manhã ainda me perguntaram, mas tem muitos imigrantes da Baviera no Rio Grande do Sul? Eu disse, não tem, mas
como o Palatinado pertenceu à Baviera por um bom tempo, quando vieram os nossos imigrantes, aparecia no passaporte, são bávaros. Não, eles eram do Palatinado. Os de Linha Nova, nossa, tem um número enorme de bávaros em Linha Nova. Não, eles eram todos do Palatinado, mas pertencia à Baviera. Que hoje nós pertencemos lá à Alemanha. Isso, e aí o Schneider, esses Schneider vieram da Alsácia, que é uma região mais abaixo, né? Porque tu tens o Palatinado, o Saarland, e aí tu tens Lorena e Alsácia, né? E aí o Schneider, o casal veio da Alemanha com 7 filhos, e aqui tiveram mais 7, 14. Foram para 2 irmãos, e aí conseguiram ter uma condição um pouco melhor. Compraram a área de terras, fundaram a Picada Schneider, ali em Presidente do Sena. Só que tiveram 14 filhos, 114 netos, 957 bisnetos e 1.575 trinetos. Então não tinha mais terra para toda essa gente, né? Já terra para essa turma. Então dá para dizer que, por exemplo, esses Schneider, muitos vêm do Vale do Caí, né? Porque não tem mais condições, né? Mesmo que o Schneider, o patriarca, o Peter Schneider, ele se tornou tão abonado, assim, pelo trabalho, pelas coisas que ele conseguiu, né? Porque aquela história, né? É que nem hoje. Tem pessoas que tu passa uma vida inteira para te atingir um patrimônio, digamos, razoável, né? E outros em 10, 15, 20 anos de trabalho conseguem fazer, né? Então, assim... Tem uma visão que leva para algum visão para os negócios, ou dentro daquilo que gosta, que acaba tendo um tino maior para tal área e tal, né? E assim o Schneider chegou a construir casas para os filhos na Picada Schneider. Né? Tem casas lá dos filhos do Schneider, que ele mesmo, né? E só que aí passou uma geração, passou 2, passou 3, já não é a mesma condição, né? E aí esse povo tinha que ir para... E aí tem todo esse processo da migração para o Vale do Caí, né? O Winter, em bom princípio, agora tivemos o encontro da família Winter, não pude participar, mas forneci material, são meus parentes. O Winter fundou o Bom Princípio, vindo de São José do Hortêncio. Vendeu os lotes para 17 famílias, só que o Winter era extremamente católico. Então ele vendia terras só para os católicos. E aí, Bom Princípio, né? Se tornou um berço católico. Exato, né? E aí quando você fala, por exemplo, que eu acho também, vamos dar um gancho maior aqui, né, dos Morais, né? Isso. Os Morais, bem, os portugueses, o Theo Lenhardt fez um estudo maior, e quem fez também um estudo muito bom, eu até ainda estou para buscar o arquivo lá, o Lauri Krug, né, meu conterrâneo de Novo Hamburgo, mais detalhado sobre a família Morais, né? É interessante que muitos dos Morais, como foi meu tataravô, casam com alemães, né? Porque essa região era uma região muito forte depois de colonização alemã, mas o Morais primeiro ganha terras e depois amplia, né? Os portugueses eram os que ainda ganhavam do Império, né? Mas ganharam aqui, a nossa região, por exemplo, era a Fazenda Maratá, era do Morais, meu pentavô. Que era toda essa região, inclusive para quem não conhece, ali em São José do Maratá, o açude dos Vasos, ali morava... Ali era a sede, né? Uma das sedes da Fazenda Maratá. Que esse açude foi feito pelos escravos do Morais, que era o pentavô. Então tu é mais ou menos herdeiro de São José do Sul? Olha, meu caro, não ganhei nenhum terreno, né? E nem dá pra cobrar de quem é de São José do Sul, porque como é que é? Eu nem tenho a ver com isso, eu só tô pesquisando a história. Mas é a mesma coisa Bom Princípio, né? Bom Princípio, meu pentavô foi o fundador de Bom Princípio, Guilherme Winter. E eu brincava, eu não sou por nenhum terreno, né? A minha avó, eram 12 irmãos, né? Mas também se deve... Mas também quem mandou ter tanto filho, sim, né? Não é que nem aqueles alemães que tinham 2, 3 filhos, aí o mais velho herdava tudo, aí depois passava, né? E eu acho isso muito incrível, né? Quando a gente vai pesquisando e descobrindo as relações de parentesco entre, né? E agora tem o Lauri descobriu materiais, porque os Morais, sendo portugueses, eles eram católicos, né? O filho o neto porque o Morais teve uma filha que casou, não, um filho, meu tataravô, que casou com a Mombach, que era de Luxemburgo, né? E lá do Valahai. E ele teve o Hubert, um filho também,
que casou com uma que também era de origem germânica, né? Aí o Hubert era Mombach de Luxemburgo, católico, e agora o Lauri Krug descobriu doações que ele fez na época para a Igreja de Confissão Luterana de Montenegro, né? Então, para ver como tem um campo aí e até de descobrir um pouco essas relações familiares e religiosas, né? Porque esses imigrantes que foram para Bom Princípio, Tupandi, parte aqui para cima né? E mesmo Harmonia e mais para eles são num bom período predominantemente católicos, né? Digamos assim, a confissão e a participação deles, né? É curioso a gente ver do Apolinário de Moraes, que era esse pentavô do Filipe. Ele foi o doador das terras da capela de São José do Maratá. São José do Maratá, né? Então, o santo, acho que talvez até foi ele que escolheu o santo, né? E a doação da terra foi dele. Então, quando nós fizemos o levantamento da pesquisa, quando era o centenário da nossa capela lá, né? Eu e o padre Brandt, aqui de São José, hoje já falecido, nós fizemos o levantamento e descobrimos que tinha duas escrituras. Uma era a doação do Moraes e a segunda era uma sobra de terras. Quando ele vendeu as terras para os colonizadores alemães, sobrou um pedaço de terra nas dívidas, e aí ele anexou também para a igreja de São José do Maratá. Por causa disso tem duas escrituras. Então, uma das únicas capelas aqui da nossa região do Vale do Caí, que é de arquitetura portuguesa. A nossa capela é. Sim, é possível também uma influência devido à família portuguesa aqui. Sim. Que era bastante forte ali. Os Moraes, eles tinham bastante. Tanto que eles venderam para a imigração alemã de cima para baixo, né? Porque a fazenda ia até lá na linha Bonitas, lá para cima, né? Então, como eles tinham por profissão mais a questão de criação de gado e tudo, então as terras lá para cima não serviam tanto para eles, né? Então eles venderam lá para cima e ficaram as terras mais fáceis de criação, né? Para criar o gado. Certo. E daí essa colonização foi vindo de São José do Hortêncio, Presidente Lucena, aquela região lá, os nossos dois irmãos, que a maioria desses aqui são imigrantes de 46 em diante, 46, 48, são todos da segunda leva, que houve um período, né, que não houve imigração, né? Que foi 35 a 45. Aí depois a vinda deles para cá, então, veja bem, são de 24 a 35, são em torno de 10 mil alemães que vêm para cá, né? E aí, pós a Revolução Farroupilha, você tem dezenas de milhares de imigrantes, e a maioria vindos antes da unificação da Alemanha, né? É muito comum, assim, não tem uma semana que alguém não me pergunta, mas eu poderia ter cidadania alemã, né? Eu disse, mas nós temos essa questão de que a Alemanha se tornou um país só em 1871, né? E a maioria dos nossos imigrantes veio antes disso, né? E veio dessas regiões, claro que hoje pertencem à Alemanha, mas que até então não era um Estado unificado, né? Então, esses imigrantes que se estabelecem aqui no Vale do Caí, claro, tem posterior também, mas assim, a imensa maioria dessas comunidades, dos sobrenomes que a gente vê, né? Imagina, no princípio nós estamos falando de 1851, 20 anos antes da unificação. Então, os descendentes dos imigrantes pré-1871, esses não conseguem cidadania alemã. Não. Conseguiriam qual cidadania? Não conseguiriam nenhuma. Não pertencia, não
Não tinha um nome. Eram países extintos. São extintos hoje, né? É que na Após verdade, a unificação. é que assim, antes da unificação da Alemanha, nós temos uma Liga das Nações Germânicas. Né? E antes disso, nós temos o Sacro Império Romano Germânico. Então, no período do Sacro Império ou das Nações depois, era um conjunto de estados autônomos. E esses estados, muitos, é claro, como o Leonhard falou, se extinguiram. Então, esses estados, eles quase todos passaram a pertencer à Alemanha, com a unificação da Alemanha em 1871. Né? Então, o que eles alegam hoje? Eles alegam assim, por exemplo, quem era do Palatinado? Tá, o Palatinado também era um estado, mas hoje o Palatinado, digamos, o Palatinado era um país, né? Hoje é um estado. Hoje é um estado, hoje pertence à Alemanha. Como a Alemanha só se formou como país a partir de 1871, o Palatinado não tem como conceder cidadania, né? Eu sei que é uma situação que deixa muitos assim angustiados, né? Poxa, E frustrados até, né? Frustrados, São descendentes lá que hoje é a Alemanha, né? Não era na época, mas é hoje. Então, por que não conseguiu? Nós temos duas famílias grandes aqui na nossa região que estão conseguindo a cidadania europeia. Por Luxemburgo, né? Por Luxemburgo, que são os Momba, na nossa região, os Momba, aqui de Montenegro, tudo são alemães vindos de Luxemburgo, que não entrou na unificação da Alemanha. Né? E os Collin. Do Parecis, os Collin, todos eles estão conseguindo a cidadania porque vieram por Luxemburgo. É que Luxemburgo é interessante, né? Luxemburgo tem uma certa independência em 1839, mas ela só é plena em 1890. E Luxemburgo, veja bem, quando Luxemburgo abriu a questão de cidadania, eles não colocaram como questão essa situação que a Alemanha propõe. Né? Não, só imigrantes vindos após 1890, né, ou 39, porque os Momba vieram em 28. Os Collin vieram perto desse período também, né? Então é o seguinte, para Luxemburgo, claro, Luxemburgo é um estado geograficamente muito menor, né? Luxemburgo tem em torno de 2.000 km². É pequeno. Então, é 80 de norte a sul e 50 de leste a oeste, né? Então, eles disseram assim, ó, territorialmente, quem pertence à área territorial de Luxemburgo, quem saiu do Grão-Ducado de Luxemburgo, em toda a sua história, desde as migrações de 1600 e 1700, pode conseguir. E aí abriu uma janela, né? Quando eu consegui contato com Luxemburgo e fui atrás, consegui também para minha família, pelo lado da família Wiltchen, embora também tenha pelos Momba as raízes de Luxemburgo. Eu em conversa lá com o pessoal do consulado, aí eles disseram assim, de quando teus antepassados vieram? Olha, isso faz 150 anos. Pouco tempo, ele disse. Como pouco tempo? 150 anos. E Luxemburgo está concedendo para a gente nos Estados Unidos que os antepassados saíram há 300 anos de Luxemburgo para os Estados Unidos. Né? Olha só. Então, mas foi outra condição. A condição do Luxemburgo foi territorial, né? Não foi a partir da unificação. Sim, né? Sim, tá certo. Muita história, né, Paulo? E tem muita história, né? E tem mais um monte de história né, para contar. Eu só não sei como é que grava esses nomes e datas e geografias e tal, grava tudo. O Felipe já tem quantos? 25 livros. 25 livros sobre a imigração. Eu sempre... Maioria imigração alemã. eu sempre digo, meus caros, só o fato de não acompanhar futebol já me poupa algumas horas por semana para poder estar estudando isso, né? Eu estou querendo deixar o gancho, né? Comecei a pegar o fio da meada agora, da família Knist. O Siegfried Knist, do cooperativismo, do Amstadt. E ele é um dos, vamos dizer assim, um dos precursores, do fundador da cooperativa Ouro do Sul, hoje, né? Do País Superior Limitado da Harmonia, né? E eu sei que tem algumas cartas, tudo que ele se correspondia, porque ele era professor na Alemanha, né?
Só que eu acho que, Paulo, essa história Essa vai história ter que ficar para é uma uma próxima. próxima. Vai ficar para uma próxima, porque o nosso tempo está terminando. Infelizmente, de novo. Felipe, tenho que interromper, mas é que já avisaram ali. Felipe, Obrigado. obrigado por ter vindo. Obrigado por ter dado mais uma aula de história. Né? E vamos ver, ano que vem está chegando, né? Vai que sobra um tempinho para tu... Claro, vamos vir continuar aí. diretamente de Novo Hamburgo, É. especialmente para contar um pouquinho da nossa história. Que tal? Obrigado, Hartmann, né, a todos os telespectadores aí, né, nosso querido Adriano. E vamos para uma próxima aí, continuar essa história. Tá certo. Paulo. Só agradecendo novamente a Decor Sabor e Companhia, Pimentões Coloridos, Irmãos Boni Esquadrias de Madeira, Major Link, provedor de internet, Agroturismo FIR, Prefeitura Municipal de São José do Sul e Casa 470. Ok. Não se esqueça, vamos colocar São José do Sul no mapa. E semana que vem nos vemos.